Boa tarde. A Renascença termina hoje o ciclo de debates A Voz das Cidades. Chegamos ao último promovido pela Renascença depois de termos passado por 5 cidades. Estamos hoje no maior concelho do país, na capital, em Lisboa. Procuramos realizar este debate aqui no centro da cidade e agradecemos desde já ao Hotel Mundial por nos ter recebido e cedido o espaço. À mesa tenho sentados 3 dos candidatos à Câmara Municipal de Lisboa, desde logo Alexandra Leitão, candidata pela coligação Viver Lisboa, que junta PS Livre, Bloco de Esquerda e PAN. Também João Ferreira, candidato pela CDU, que junta PCP e Verdes. E Bruno Mascarenhas, candidato pelo Chega. Para este debate, a Renascença convidou também Carlos Moedas, atual presidente da Câmara Municipal e recandidato com a coligação Por Ti Lisboa, que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Carlos Moedas recusou participar neste debate. Alexandra Leitão, começamos por si. Vamos a um dos temas que mais tem incomodado os lisboetas, desde logo o lixo acumulado na cidade e algumas falhas na higiene urbana. No seu programa defende uma descentralização da limpeza no concelho, um reforço de meios humanos. De que reforço falamos e onde é que serão recrutadas estas pessoas? Muito bem, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Eu queria começar por deixar bem claro uma coisa. Para a coligação que eu encabeço, a descentralização é uma coisa boa. Por razões ideológicas, o candidato do PCP e por razões de se desresponsabilizar o ausente Carlos Moedas, a verdade é que esta ideia de que a descentralização é a causa do problema da higiene urbana não é verdade. Os lisboetas um pouco menos novos saberão que antes da reforma administrativa havia inúmeros problemas com a higiene urbana e que, pelo contrário, melhoraram com a reforma administrativa. Aliás, de mim nunca ouvirão ser contra a descentralização. As juntas de freguesia de Lisboa são juntas de freguesia com muitos mais meios, muitas mais capacidades, muitas mais competências do que todas as outras do país, e aquilo que eu ouvi sempre dizer, até noutras funções que tive, em que já tutelei esta área, é que as outras juntas de freguesia de outras autarquias gostariam muito de ter as competências e, naturalmente, o envelope financeiro associado a essas competências. Portanto, a descentralização só não é a causa do problema, como é uma via boa para o resolver. Segundo ponto. Na recolha de lixo não há nenhuma confusão de competências, nenhuma descentralização. A recolha de lixo é a responsabilidade exclusiva da Câmara Municipal. E, portanto, quando os circuitos não são feitos todos porque os carros avariam, quando há falta de pessoas para fazer recolha, isso nada tem a ver com as juntas de freguesia e não vale a pena o atual Presidente da Câmara de Lisboa escudar-se atrás da descentralização, porque a recolha é uma exclusiva competência dele. E, portanto, sim, descentralizar com condições, mais materiais, mais recursos materiais, mais recursos humanos, melhores circuitos, rever os circuitos. Neste momento há 170 circuitos na cidade de Lisboa, poderão ter que aumentar ou não, mas sobretudo terão que ser revistos à luz de uma análise gestionária que tem que ser feita. Mas também mais 2 ou 3 coisas que eu gostava de acrescentar. Tem que haver separação de biorresíduos e dos lixos indiferenciado, aliás, porque há uma orientação comunitária da União Europeia nesse sentido e porque é assim que deve fazer-se, como se faz nos países avançados. É preciso também que, em certas zonas da cidade, onde ainda não há, intensificar o número de vezes de recolha por semana e criar, são as zonas centrais da cidade, salvo erro a dizer de cor, Santa Maria Maior, Misericórdia, Arroio, Santo António, parte delas já tem, parte não tem. Queria dizer ainda uma outra coisa. É preciso que haja uma central de lavagem de caixotes e é preciso uma coisa que tão básica quanto as pessoas receberem caixotes sempre que o pedem. Hoje, nós sabemos, foram trabalhadores da higiene urbana de Lisboa que me disseram que há prédios que pedem caixotes e que demoram 1 ano a receber um caixote. Ao não receber um caixote, põem no chão, etc, etc. Portanto, há melhorias a fazer. Essas melhorias passam por melhor gestão, mais meios humanos e materiais, melhores circuitos. Os meios humanos estão calculados? Bom, é assim, há uma coisa que é verdade, não vale a pena, isso já foi dito também, nós quando olhamos para os recursos humanos de qualquer serviço não podemos ver apenas os que entram, temos que ver o que sai, as aposentações, as baixas, etc. E tal como acontece noutras áreas, como por exemplo a Polícia Municipal, nós hoje não temos a situação totalmente resolvida, pelo contrário, temos menos pessoas ao serviço, ou pelo menos não temos os necessários. E portanto aquilo que é preciso é dotar a parte que depende da Câmara Municipal dos meios e dotar as juntas de freguesia também dos meios. Aliás, o que nós verificamos hoje é que há muitas juntas de freguesia que têm em boas condições e que resolvem, e há outras que não. Por alguma razão, ainda agora num barómetro que saiu há muito pouco tempo, a melhor junta de freguesia para viver, de acordo com aquele barómetro, é a Benfica e a pior é a Estrela.
João Ferreira também defende um reforço de meios humanos, como atrair profissionais para a recolha de lixo e quantos contratar. Sim, essa é uma das necessidades, o reforço quer em meios humanos, quer em meios materiais. Mas nós temos que repensar o modelo de higiene urbana em Lisboa. Eu fiquei sem perceber o que é que a Alexandra Leitão queria descentralizar, porque de facto nós temos hoje um processo instaurado há 12 anos, dito de descentralização, embora ele, em boa verdade, tenha sido mais um processo de transferência de encargos da Câmara para as juntas de freguesia, para as pessoas perceberem. Aconteceu uma coisa parecida, por exemplo, ao nível da educação. Nós, em 2018, a Câmara, por vontade do PS também e do PSD na altura, estiveram de acordo, decidiu assumir responsabilidades sobre a gestão do parque escolar. É uma das áreas onde hoje é mais problemática na cidade. Nós temos um parque escolar perfeitamente degradado, com escolas onde, em muitos casos, não há condições para que lá se tenham aulas, para se aprender, para se poder fazer exercício físico em condições de segurança. Ora, nós o que tivemos foi que há anos de incúria do Estado Central sucederam anos de incúria do Governo. E temos, desde 2018, um jogo do empurra entre Governo e Câmara Municipal, em que a Câmara diz que, sim senhora, já está a tomar conta das escolas, mas o Governo não mandou dinheiro, e o Governo diz aquilo já está do lado das escolas, portanto façam as obras. E ninguém faz. E ninguém faz. E ninguém faz. Não, eu dei um exemplo para se perceber aquilo... Com a outra, mas eu sou a favor de todas. Peço desculpa. Eu não sou contra a descentralização, mas a descentralização, ou centralização ou descentralização não deve ser considerada em abstrato. Nós devemos considerar em cada caso onde é que faz mais sentido que as competências estejam. Eu só alertei para o facto de muitas vezes se diz ser descentralização, aquilo verdadeiramente não é uma descentralização, porque uma transferência de encargos sem os devidos meios não corresponde a uma descentralização. Portanto, quer rever... Aquilo que aconteceu em Lisboa, para ficar absolutamente claro, é que o orçamento das juntas aumentou, mas não aumentou em linha com o acréscimo de atribuições que elas tiveram. Aliás, não é por acaso que todos os anos a Câmara Municipal encontrou um expediente, ainda no tempo da gestão PS, mas que Carlos Moedas manteve, e que tem reunido até o apoio do Chega na Assembleia Municipal, se encontrou um expediente para despejar anualmente milhões de euros da Câmara Municipal, dinheiro da Câmara, nas juntas de freguesia, porque se reconhece que elas não têm os meios suficientes para fazer aquilo que a lei diz que elas devem fazer. Então, no caso da higiene urbana, quer rever o orçamento que está a ser atribuído às juntas de freguesia? Para as pessoas perceberem, nós durante determinado... Não vou dizer que antes da reforma administrativa a higiene urbana funcionava bem. Já existiam falhas, designadamente ao nível de meios humanos e materiais. Mas nós tínhamos numa única entidade a responsabilidade por funções não apenas de recolha do lixo, mas de lavagem de ruas, de varredura de passeios, embora aí já existiam alguns protocolos de descentralização de competências que permitiam que as juntas tivessem um papel, e aí é positivo, porque permite as juntas que entendam que têm os meios para exercer essa competência, que o possam fazer mediante os meios que a Câmara descentraliza, aí sim, verdadeiramente, que a Câmara descentraliza para as juntas, gestão das papeleiras, deservagem de passeios. Ora, qualquer pessoa hoje percebe que a transferência de algumas destas competências, mas não de todas, para as juntas de freguesia, fazendo com que aquilo que antes dependia de uma única entidade hoje esteja repartida por 25, levou a ineficiências muito grandes. É verdade. Não é verdade, não está repartida por 25. Está repartida porque por em cada território só está repartida por duas. Eu ouvia em silêncio na cidade de Lisboa há 25 entidades. E vai perceber porque é que eu estou a dizer isto. João, vai perceber porque é que eu estou a dizer isto. João. Sim. Está-me sempre a explicar coisas. Não estou sempre, mas já que me interrompeu, já que me interrompeu, eu faço essa benfeitoria. Não precisa da sua explicação e muito menos da sua arrogância. Pronto, nesse caso fica para os ouvintes. Nós, com a dita descentralização de competências, tivemos que multiplicar meios que anteriormente estavam reunidos na Câmara Municipal. Cada junta de freguesia passou a ter um veículo de aspiração, uma lavadora, e um veículo, uma carrinha de recolha. Ora, esta multiplicação de meios faz com que, quando um avaria, a junta de freguesia encosta até ter dinheiro para mandar arranjar. Se tiver disponibilidade de tesouraria, manda arranjar. As oficinas da Câmara não recolhem este tipo, não arranjam este tipo de equipamentos. E enquanto não arranjam, ficam parados e há uma deficiência, seja na lavagem de rua, seja na aspiração dos passeios, seja na deservagem. Ora, a Câmara Municipal, podendo fazer uma gestão integrada e uma partilha de meios entre as várias freguesias, porque uma lavadora não tem de conhecer a fronteira geográfica entre uma freguesia e outra. A Câmara pode fazer, como fui interrompido,
administrativo, acaba por ter que demorar mais. A Câmara pode fazer o serviço numa freguesia e pode fazer noutra. Isto não exclui uma descentralização naquelas áreas e apenas naquelas onde isso significa um acréscimo de eficiência e de eficácia do serviço, que manifestamente não está a acontecer na generalidade da higiene e limpeza urbana da cidade. Há outro problema que tem a ver com a gestão de recursos humanos. Nós estamos aqui a dizer, e é verdade, precisamos de mais recursos humanos, precisamos de um plano plurianual de admissão de recursos humanos, mas temos de conhecer a situação dos recursos humanos antes e depois da reforma administrativa. Perceber que hoje na higiene e limpeza urbana há uma incidência de doenças profissionais e de acidentes de trabalho muito maior do que existia quando as competências estavam na Câmara. E pode-se perguntar, mas porquê? É fácil, porque quando antes havia uma rotatividade dos trabalhadores por várias funções, um trabalhador estava uma semana na lavagem de ruas, outra semana na gestão das papeleiras, outra semana na recolha do lixo. Hoje está semana após semana naquela que é a tarefa mais penosa de todas, que é a remoção do lixo. E isso levou a um acréscimo da incidência de doenças profissionais, acidentes de trabalho e uma percentagem muito elevada da força de trabalho que está permanentemente indisponível. Bruno Mascarenhas, como melhorar a recolha de lixo na cidade e também desde já o que é que se defende a descentralização ou não, ou revisão do modelo que está a ser aplicado agora? Bem, antes de mais, boa tarde e quero cumprimentar naturalmente os meus colegas de painel e os ouvintes, sobretudo os ouvintes da emissora católica portuguesa. Eu sou aquele que de alguma forma representa dentro daquilo que são o espectro político português os cristãos. E nós estamos aqui numa freguesia, que é uma freguesia extremamente complicada, onde nós vemos que há uma invasão, neste caso em Santa Maria Maior, que tem sido promovida pelos partidos da esquerda. Estamos a falar de higiene urbana. Estamos a falar de higiene urbana e vai-me deixar, com certeza, deu 10 minutos que os meus companheiros de painel falaram e, portanto, agora deixe-me fazer uma introdução relativamente a isto. E, portanto, aquilo que eu quero ficar claro para quem nos está a ouvir é que nós temos um problema de excesso de lixo, mas, sobretudo, de lixo que é provocado por pessoas que se amontoam nas casas na cidade de Lisboa. Mas já vamos falar desse tema também. Não, mas desculpe lá, eu tenho o direito, faz-me uma pergunta, eu hei de ter tempo para lá chegar. E, portanto, não vi que interrompesse nenhum nem outro dos meus colegas candidatos. Aquilo que eu já disse anteriormente, e portanto, se vamos continuar neste registro de me estar consecutivamente a interromper, vai ser difícil eu conseguir explanar a ideia. Até porque eu estou a dizer aquilo que as pessoas aqui nestas freguesias sabem o que se passa. As pessoas sabem que há um aumento de lixo, há um descontrole que foi provocado precisamente por parte da gestão camarária, que era a anterior, quer desta, e refiro-me também às freguesias. E posso-lhe dizer que eu acompanhei aquilo, e enquanto autarca de freguesia, que foi 2009 a 2013, antes da reforma administrativa e depois aquilo que se passou a seguir. E houve algumas ineficiências, e que nós sabemos que têm que ver com a ineficácia de muitos dos autarcas, e muitos dos autarcas que inclusivamente aqui são representados pelo Partido Socialista, e onde nós verificamos que as pessoas não têm capacidades, não têm competências para gerir as verbas que lhes foram atribuídas. E quanto à questão de nós termos votado a favor do aumento das verbas, é porque aquilo que é dito, e nós temos que dar o benefício da dúvida, apesar de sermos a única entidade que realmente, ao longo de 4 anos, votou contra os orçamentos do Engenheiro Moedas. Portanto, o Chega não está de acordo com estas políticas, não está de acordo com a forma como é gerida a cidade, não está de acordo com a forma como a higiene urbana é feita, e eu já disse isto outro dia e volto a repetir, e eu não vejo estes partidos a dizerem isto, que é, qual é que é o problema, o principal problema? É que as pessoas que vieram para Lisboa, relativamente à higiene urbana, são de outro concelho. São de Oeiras, são da máquina partidária do PSD. E essas pessoas que desconhecem aquilo que se passa na cidade permitiram, inclusivamente, que as pessoas que estão hoje a gerir, os diretores, que são também ligados ao Partido Socialista, continuem a provocar este descontrole e, de alguma forma, até a minar aquilo que se passa na higiene urbana da cidade. E para terminar, para dizer o seguinte: se nós apostarmos nas pessoas que já estão na estrutura,
são trabalhadores que conhecem a realidade, que conhecem os circuitos. E se utilizarmos dentro dos circuitos também recursos de inteligência artificial, que é uma das coisas que nós defendemos exatamente na cidade de Lisboa, e se nós soubermos exatamente como é que, quais é que são os circuitos que hoje em dia são feitos de forma quase empírica. Hoje em dia, os circuitos e a recolha é feita de forma empírica e nós temos, de facto, que criar mecanismos de sensores para perceber exatamente o que é que está mal. Aquilo que é dito, realmente, quanto aos caixotes, está tudo certo, mas aquilo que me preocupa mais é saber que vieram pessoas de Oeiras, ligadas à distrital do PSD, dominar aquilo que é a higiene urbana da cidade de Lisboa e que o engenheiro Moedas continua a querer trazer uma pessoa ligada a Exaltino Moraes, que é da distrital do PSD e que quer pôr a liderar a higiene urbana da cidade de Lisboa. Isso é altamente preocupante. Eu espero que não cheguemos a esse ponto e que ele não tenha oportunidade, porque vai ficar muito pior a cidade. Portanto, resumindo, temos um problema de imigração ilegal que provoca, evidentemente, um estrago enorme naquilo que é o lixo da cidade, portanto, ou seja, o aumento do lixo também se deve, em parte, a isso. E depois temos uma falta enorme de liderança na cidade de Lisboa, porque não sabem o que é que estão a fazer. E esse é o nosso ponto. Mencionou o engenheiro Carlos Moedas, recordo os nossos ouvintes que foi convidado para este debate e acabou por recusar. Vamos a outra preocupação, a habitação é um problema nacional, mas que é também um dos maiores dramas aqui na capital. João Ferreira, como melhorar o acesso à casa em Lisboa? Defende investimento nos terrenos do município e na construção. O que fazer Sim, nos próximos anos? o problema é de tal forma grave que nós temos que encarar necessariamente uma diversidade de soluções, que não devem esquecer em nenhum momento que o problema da habitação é o principal responsável pela resolução desse problema é o Estado Central, que não deve ser desresponsabilizado de maneira nenhuma. Portanto, houve fundamentalmente a parte do anterior governo, este de alguma forma tem vindo a seguir, o anterior governo do Partido Socialista, este tem vindo a seguir essa linha de alguma forma de atirar para cima dos municípios a resolução do problema da habitação. Isso é errado e não fará mais do que prolongar o problema. Nós precisamos de medidas no plano nacional e medidas no plano local. No plano local, a Câmara Municipal de Lisboa tem instrumentos para um contributo para uma política local de habitação que pode ser muito mais robusta do que aquilo que tem sido. Desde logo, a partir do seu imenso património municipal, a Câmara é o maior proprietário da cidade, tem terrenos, tem património edificado disperso pela cidade que está desaproveitado, ele pode ser melhor aproveitado do que tem sido, a partir de dinamização direta, promoção direta por parte da Câmara Municipal. A Câmara tem recursos financeiros para isso, e nem me refiro única e exclusivamente aos recursos excepcionais, como foi o caso do PRR ao longo dos últimos 4 anos, tem um orçamento que lhe permite apostar na promoção direta de projetos de habitação para arrendamento a preços acessíveis. Quanto é que queria alocar a esse efeito? Olha, posso agarrar já neste desafio. A Câmara de Lisboa, nos últimos anos, prescindiu de 270 milhões de euros de receita municipal. 270 milhões de euros que foram gastos pela Câmara Municipal de Lisboa na chamada devolução de IRS. Esta devolução é feita de uma forma muito injusta, ou seja, os 10% de sujeitos passivos mais ricos da cidade recebem mais de metade destes 270 milhões de euros. Recebem diretamente no seu bolso mais de 1.000 euros cada um. A metade de baixo, os 50% de menores rendimentos, recebe 3% desta devolução de IRS. São uns poucos euros por ano aqueles que recebem. Portanto, nós estamos a prescindir de 270 milhões de euros, dinheiro que é de toda a cidade, podia ser usado a favor de toda a cidade, na melhoria da mobilidade, na dinamização de alguns projetos de construção de habitação para arrendamento a preços acessíveis, na melhoria dos serviços de higiene e limpeza urbana, por exemplo, nas obras que é necessário fazer-se nas escolas, e prescindimos dessa receita para o entregar maioritariamente às pessoas de maiores rendimentos da cidade. Foi uma opção de Carlos Moedas, mas foi uma opção de Carlos Moedas sustentada pelo PS na Câmara Municipal. Já agora era interessante saber, porque o PS ainda não respondeu a esta pergunta, como fará no futuro, se continuará a viabilizar esta devolução do IRS ou não, porque em qualquer circunstância, independentemente de quem tenha a presidência de Câmara, nem que seja a CDU, nós não avançaremos para isso, mas alguém pode avançar, qualquer vereador da oposição pode fazer essa proposta e gostávamos de saber como é que o Partido Socialista se tenciona posicionar perante isso. Vai continuar a defender a abdicação de recursos municipais que podiam ser usados na habitação ou
se, pelo contrário, vai rever a posição que teve nestes últimos anos e que foi em linha com a posição, não só do PSD, mas também do Chega na Assembleia Municipal. E, portanto, fechei o parênteses para explicar uma das formas possíveis de financiamento, não seria a única, certamente, mas de financiamento de operações municipais. Não pode ser só por aí. Nós precisamos também de olhar a outras parcerias com o Estado Central, com cooperativas, parcerias público-comunitário, numa lógica de produção, de habitação a preços não especulativos. Precisamos de aproveitar aquele que é o património público. Nós estamos aqui numa zona bem próximo de nós, temos um antigo quartel, o Quartel da Graça, que infelizmente podia ser hoje habitação a preços acessíveis, património público, mas foi encaminhado para ser um hotel. É o hotel do antigo Quartel da Graça. A CDU defende a suspensão da construção de novos hotéis aqui na cidade. E quanto ao alojamento local? Como uma medida cautelar. O alojamento local tem restrições desde 2018. Nós colaborámos nesse processo e, portanto, orgulhamos-nos disso. Trabalhámos na altura com um executivo de maioria do Partido Socialista no sentido de construir um regulamento para o alojamento local. Ele veio tarde, infelizmente, mas foi quando foi possível, foi quando o Partido Socialista o quis fazer. Quando chegou em várias freguesias da cidade, já tínhamos mais de 50% dos fogos afetados ao alojamento local e não à habitação como era suposto. Já não conseguimos evitar esse prejuízo, mas foi quando foi possível e nós empenhámos, a partir do primeiro momento em que foi possível, de avançar para essa regulação. É necessário fazer isto nos hotéis. O exemplo que eu estava a dar do antigo Quartel da Graça, não é admissível que nós estejamos a utilizar património público, e isto não é algo exclusivo de Carlos Moedas. Esta questão do Hotel da Graça tem a assinatura do Partido Socialista do princípio ao fim. Foi o Partido Socialista no governo que o concessionou a um privado, foi o Partido Socialista na Câmara Municipal de Lisboa que, com Carlos Moedas, aprovou a instalação ali de um hotel e não de habitação para arrendamento a preços acessíveis. E, portanto, precisamos de salvaguardar esse património público para, em parceria com o Estado Central, produzir mais habitação a preços acessíveis. Precisamos de intervir, para finalizar, sobre o parque de devolutos. Nós temos 48 mil casas vazias. Há uma possibilidade que a lei dá aos municípios, instrumentos para incentivarem a colocação no mercado de casas que estão desaproveitadas. Várias destas, a maioria, está há mais de 8 anos. 30 mil destas casas não pagam fatura de água há vários anos. Ora, a Câmara tem ao seu dispor quer incentivos, quer penalizações, por exemplo, por via do agravamento do IMI, que têm sido muito parcamente utilizados. Dos 48 mil casas que estão vazias em Lisboa, só 6 a 7 mil têm IMI agravado. Isto é um problema desta gestão, mas das gestões anteriores também. E depois precisamos de implementar, finalmente, uma coisa que está há muito tempo prevista, que é o chamado zonamento inclusivo, que é obrigar, e eu digo obrigar não é por acaso, porque há aqui diferentes modalidades, e, por exemplo, o Partido Socialista defende outra solução, que é obrigar os promotores imobiliários a incluir nas cedências aqueles já hoje estão obrigados por lei, em género, em espécie ou em dinheiro, que são os custos da urbanização, podemos incluir nessas obrigações de cedências uma parte daquilo que é construído para habitação a preços acessíveis. Porquê é que eu digo obrigar? Porque a alternativa a isto é dar mais créditos aos promotores imobiliários para que possam construir mais numa cidade que tem já hoje. Já vamos avançar, Bruno, mas veio falar e veio ouvir. Tem para falar, tem que saber ouvir também. Eu estou a concluir. Eu estou a concluir. Isto está bem, mas é isto. Bruno Mascarenhas, essa atitude guerrilheira João Ferreira, para terminar. Não é guerrilheira. Não é muito católica, digamos assim, para quem assumiu essa filiação. Que combate o catolicismo, não lhe fica bem dizer isso. Olha que sei melhor vamos do que aquilo que avançar. possa julgar. Pedia que avançasse o João Ferreira, mesmo para concluir, por favor. Essa atitude é que, enfim, não deixa a desejar. Para concluir, nós precisamos de utilizar os instrumentos que temos ao nosso dispor, e o zonamento inclusivo é um deles, para produzir mais habitação a preços acessíveis, mas fazê-lo com uma lógica de futuro e não com uma lógica de passado. Uma lógica de passado é regressar aos tempos em que se atribuíam aos promotores imobiliários créditos urbanísticos para poderem construir para lá daquilo que o PDM permitia, levando a uma ocupação excessiva e desregrada do solo da cidade, com problemas que hoje temos, manifestos evidentes na excessiva impermeabilização, nas cheias que todos os anos acontecem na cidade, e são coisas que têm que ser corrigidas. Vamos avançar. Bruno Mascarenhas, na apresentação da sua candidatura, defendeu a construção de 4.500 casas a preço acessível até final do mandato. Perguntava-lhe onde é que vai fazer, qual o preço e como pretende financiar. Não, era exatamente isso, porque eu não quis estar a interromper e não, de forma alguma. O que é espantoso é que esta proposta do Partido Comunista é no sentido de, primeiro, voltar a tirar aquilo que são os impostos das pessoas, portanto, ou seja, voltar outra vez à égide da Câmara. Portanto, nós somos, obviamente, contra qualquer... Aliás, somos a favor, realmente, da devolução, seremos sempre a favor da devolução dos impostos
das pessoas. Agora, aquilo que estamos a falar é de, num mandato, em 4 anos, 270 milhões de euros. Nós propomos fazer isso, ter financiamento superior por ano a isto que o PCP refere. Porquê? Era uma fonte, não era exclusiva. Não, desculpe, primeiro, é porque não tem outra. O PCP não tem outra. O PCP não tem, nem consegue ter sequer a capacidade de angariar investimento privado. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que nós vamos dar confiança aos investidores, precisamente para, por ano, termos um valor que é isto que o PCP quer outra vez honorar o erário público, e nós não queremos fazer isso. Nós queremos precisamente... Não, pagamos exatamente como com investimento privado. Porque há investidores... Então não é público, mas no vosso programa diz que é promoção, é a Câmara que promove. Há investidores... Então, ou é a Câmara? investidores... Não, eu não disse que era a Câmara. Disse que era a Câmara. Então vai obrigar os privados a construírem? Não, os privados estão desejosos de poder intervir na cidade de Lisboa. Os privados estão desejosos de poder realmente participar neste esforço. Sabe quanto é que é o preço metro quadrado? Não, o senhor é que não sabe. O senhor é que... Diga lá quanto é que é o preço metro quadrado em Lisboa. Eu pedi que nos focássemos nas propostas, João Ferreira. Desculpe lá, eu realmente queria concluir a informação. O preço de metro quadrado Não, nós vamos produzir a 1.600 euros o metro quadrado. Nós fazemos economias de escalas. Nós, neste caso, a Câmara Municipal... Então, os promotores imobiliários privados? Os promotores imobiliários privados vão produzir em Lisboa 4.500 casas a um valor de 1.600 euros o metro quadrado, que lhe vai dar, sabe quanto é que é o valor? Chega é que diz o preço a que os privados vendem as casas. Não, o Chega define tão somente regras. E sabe quais é que são as regras? É reduzir o tempo de licenciamento. Não se preocupe com os privados. Quem é que não se fixa preocupe o com os preço? privados. São os privados que fixam o preço. Então não pode São os dizer privados que que é fixam o preço. 1.200 Não, mas Eu ouça, pedia que é que continuássemos, nós por favor. estudámos o assunto. Não ficassem apenas nós pelo sabemos diálogo. quanto é que fazemos. Os senhores é que não sabem, nem sequer é capaz de dizer quanto é que faz o metro quadrado da cidade de Lisboa. Não é capaz de dizer. Está a ver? E custa. Não, eu estou-lhe a dizer. Bruno... A rentabilidade que nós vamos dar é exatamente permitir que vamos ter 4.500 casas. Vamos ter 4.500 casas para as nossas famílias. Vamos ter 4.000 para portuguesas, famílias portuguesas. Não é como os senhores que querem dar casas a estrangeiros. Não, nós vamos dar oportunidade aos portugueses poderem adquirir casas, de reduzir o tempo de licenciamento e, sobretudo, aqui o que está em causa é produzir em qualidade. Não, naturalmente, com aquilo que estes promotores fazem, com 20 perfis de portas, 20 perfis de janelas, não é nada disso. É fazer uma construção, olhe como, por exemplo, no bairro de Alvalade, onde havia, na altura, 6 tipos de tipologias para as pessoas poderem construir. E é isso que nós vamos fazer e é isso que nós vamos garantir às pessoas. É evidentemente que onde é que a Câmara entra aqui? Entra, naturalmente, com a disponibilização de terrenos em direito de superfície. Portanto, é esta a fórmula que nós temos. Evidentemente, com isto, e lá está, e também há uma outra questão também, que temos que reduzir, obviamente, o IVA da construção. Se não reduzirmos o IVA da construção, também se torna mais difícil. Mas, por exemplo, em Oeiras, já com terreno, fazem a 2.000 euros. Porque é que nós, sem terreno, não podemos fazer a 1.600 euros na cidade de Lisboa? E aí está em causa. Portanto, aquilo que temos é uma verdadeira emergência. E essa emergência nós temos que ter a capacidade realmente de atalhar. E a fórmula que nós temos não é, outra vez, ir para cima do horário público. Não, nós queremos temos um plano muito claro, que é casas para os nossos jovens, para poderem constituir família, para poderem ter filhos, para depois, inclusivamente, a outra das coisas, aí sim, onde é que nós vamos realmente apostar, não é na construção de casas. É em 60 ou 70 milhões de euros que nós vamos dar à classe média portuguesa, à classe média lisboeta, para ter creches gratuitas na cidade de Lisboa. Vamos dar cerca de 10.000 vagas que falham e onde nós vamos apostar é exatamente aí. E, portanto, depois podem escrutinar. É isso que nós queremos fazer. É pegar nesse dinheiro, que é dinheiro que está a ser mal gerido, mal aplicado por parte da Câmara Municipal, e queremos dar uma oportunidade aos nossos jovens de poderem ter filhos na cidade de Lisboa. E, para isso, são as creches gratuitas. Portanto, casas a preços acessíveis, creches, e depois também falou aqui das escolas. As escolas que há 40 anos que não têm não têm, por simplesmente, obras, que não têm condições, não têm qualidade, e nós também, naturalmente, vamos ter que investir nisso, e não vi nenhum destes partidos a tentar resolver este diferente em que existe entre o Estado Central e a autarquia para fazer essas obras. E finalmente, já agora para terminar, porque isto é um plano,
que é a questão de instalações desportivas, porque a seguir às aulas é preciso que os nossos jovens tenham a oportunidade de fazer desporto e termos, quer para rapazes, quer para raparigas, ter essa possibilidade. E é isso que faz tanta falta e, portanto, isto é um plano integrado que, naturalmente, vai onerar muito menos o erário público do que aquilo que os partidos da esquerda fazem. Alexandra Leitão, na sua candidatura, defende também a construção de 4.500 casas até ao final do mandato. Onde é que as vai construir e também como financiar esta construção? Bom, os meus enfim, companheiros de debate anteriores falaram sobre quase tudo e não só sobre habitação. Vamos centrar-nos, vamos ser, em primeiro lugar, para resolver ou para começar a resolver o problema da habitação é preciso mobilizar todos. Estado Central, portanto os públicos, Estado Central e município, privados e cooperativas. Isto é um ponto assente. E para isto é preciso ir buscar de novo o que ficou na gaveta os programas de renda acessível, como por exemplo o Restelo ou Marvila, foi lamentável que ficaram na gaveta durante estes 4 anos, estavam prontos a ir para o terreno em 2021 e ficaram 4 anos fechados, portanto isto é fundamental. E outros, primeira linha, segunda linha, fazer parcerias com privados e com cooperativas. É preciso lembrar que, aliás, um executivo de boa memória, formado por Jorge Sampaio e Rio Godinho, em 89 e seguintes, PS e PCP, foi quem mais construiu casas neste país, nesta cidade, acabou com as barracas e foi em grande parte com protocolos com a Federação das Cooperativas na década de 90, uma coligação de boa memória, diga-se de passagem. Uma coligação de boa memória, diga-se de passagem. E, portanto, parcerias. Queria também dizer, coisas de há 20 anos, desculpe. Queria também dizer o seguinte, portanto, ir buscar novamente a lógica das cooperativas, não é destas cooperativas para 17 casas que fez agora Carlos Moedas nos últimos meses, ou 18 casas, é para cooperativas que façam centenas de focos. As 3 dimensões, como? Primeiro, está previsto, e o João Ferreira sabe isso porque eu tive a oportunidade de lhe dizer no último debate, o zonamento inclusive, esse palavrão, que no fundo é apenas dizer quando alguém constrói tem que dar 20% ou 25% para a habitação acessível, está na página 12 do programa de governo da coligação que represento. Outra coisa é para ser mais do que esta percentagem, então aí discutir-se uma compensação com aumentos de construção. Para ser mais do que esta percentagem, são 2 coisas diferentes. Para ser mais do que a percentagem de 20%, ir até 25% ou 30%, no mínimo 25%, com outras compensações. É porque não também funciona. É preciso ver uma coisa. É que funciona, não pode ser como fez Carlos Moedas a rendas de 1.200 euros por mês num T3. Isso é que não funciona porque isso não é renda acessível. Mobilizar tudo isto. Dizer uma coisa importante, é preciso que quem constrói a renda acessível tenha taxas urbanísticas reduzidas, é preciso que os licenciamentos sejam mais céleres, porque isso também contribui para que os privados tenham mais interesse em construir, e é preciso, claramente, que se use os devolutos. Aqui estamos de acordo, creio eu, o problema dos devolutos em Lisboa é um problema gravíssimo, não só porque não são mobilizados para a habitação, mas também porque são uma fonte de degradação da cidade. E há muitos devolutos privados e há muitos devolutos públicos, quer públicos centrais, quer públicos municipais, mobilizá-los com matéria fiscal, de forma fiscal, mas também mobilizá-los quando sejam então, públicos. Mas os senhores têm estado na Câmara há tantos anos e nunca se preocuparam com isso? Eu relembro ambos os meus companheiros de debate que o que está a ser julgado são os 4 anos de Carlos Moedas. É isso que está neste momento a ser julgado. Os anteriores tempos do Partido Socialista já foram julgados e, na verdade, não me envergonho deles. O exemplo que eu dei foi nos últimos 4 anos. O Partido Socialista aprovou o Quartel da Graça para ser um hotel e não habitação, foi nos últimos 4 anos. Mas não é... Votámos todos, não é só o Presidente que vota, votam os 16 vereadores também. Mas se nós vamos escrutinar a forma como votámos, vamos a isto. Devolução de IRS. O Partido Socialista apresentou uma moção na Câmara Municipal. Obviamente, alterar a lei fiscal não é matéria da Câmara nem do Governo, por sinal, é da Assembleia da República. Sim. O Partido Socialista apresentou uma moção para que as câmaras pudessem modular a devolução de IRS em função dos rendimentos das pessoas, porque exatamente se não é regressivo. Como é que votaram? Alexandra, João Ferreira, como é que votaram? Alexandra, João Ferreira, como é que votaram? Como é que votaram? Uma moção. João Ferreira, Alexandra... Eu digo, votaram contra. Votaram contra. Eu respondo essa pergunta. Não, eu respondo. Não, votaram contra. Mas tem que dizer o quê? Qual era o efeito prático disso? O efeito
Isso não alterava a lei coisa nenhuma. Naturalmente, a Câmara Isso não foi- altera a lei. Peço mas desculpa, pode- João Ferreira, Leitão, vamos diz- ser claros. Isso Não. foi uma forma que o Partido Socialista Não foi uma forma encontrou nenhuma. de fugir, O João- de fugir à responsabilidade que não quis assumir de dizer nós votámos a favor da devolução O de João- IRS. A Câmara o decide João- uma coisa, que o é João- o devolve candidato- ou não devolve IRS. A alteração João da lei Ferreira, não depende da Câmara. João Peço Ferreira, desculpa, Alexandra portanto, Leitão, por causa- peço desculpa, por causa pedi que nos afinal, concentrássemos está a na gritar com habitação. a doutora Leitão. Já Acho que não está a gritar Consciência, com a a má doutora consciência Leitão. do Partido Isso não Socialista de fica ter bem. devolvido 270 milhões de euros ao lado do PSD e do Chega, de uma forma altamente injusta, levou-o a propor uma moção na João Câmara, Ferreira, agora que era uma fala moção dirigida Alexandra ao Governo a Leitão. dizer alterem, por favor, e à Assembleia da República, alterem, por favor, a lei, Já para tem- que da próxima vez que a gente faça isto, não seja tão escandaloso e tão injusto. Foi a má consciência, certamente, do Partido Socialista que os levou Eu a fazer pedi que isto. nos Agora, concentrássemos, no concreto, no voto, na É assim, João votaram a Ferreira, favor. Alexandra Leitão. Desculpe Votaram a dizer, favor. Filipa, com Alexandra toda a Leitão. simpatia, desculpe dizer-lhe o seguinte: os meus companheiros anteriores, a propósito de uma pergunta sobre habitação, falaram de impostos, de creche, de desporto, de lixo, de imigrantes, falaram de tudo. Com toda a Falaram, complacência, plural é falaram demasiado ambos, abrangente. falaram ambos, Eu não de falei- tudo, não falaram falei ambos isso de tudo. tudo. falei Eu isso tudo. não só falei muito menos, como procurando Eu pedia- responder, fui imediatamente, e sei que se visse grande coisa da parte da moderadora. Portanto, agora vai-me dar tempo Sim. para falar sobre habitação e para responder a todas as questões que foram claras, que não falaram só sobre habitação e não vim interromper. Agora acaba o IRS. Portanto, vamos acabar o IRS. Eu falei de factos. O João Ferreira, há pouco, quando falou do IRS, disse isto. Disse, não vale a pena estar a devolver IRS, sobretudo quando esse IRS é devolvido menos a quem ganha menos e mais a quem ganha mais e, portanto, é injusto. E disse isto, não disse? Disse, E o que eu lhe respondi foi que aquilo que o Partido Socialista procurou que acontecesse era que essa devolução fosse justa. Oh, Alexandra, Oh, mas João, votaram se me a favor torna- de uma injusta. João Ferreira, se me torna a Peço interromper, desculpa. das duas uma, ou me remeto ao silêncio, Não, esteja ou à peço, vontade, por favor, a mas não use intervenção da artifícios moderadora. argumentativos. João Não é Ferreira, artifícios, quem eu usou pedi foi o que- João. Porque o João Ferreira João, já tem demasiado porque tempo. eu falei em factos. Apresentação E eu não de falei em factos. João Ferreira, contesta. Não, contesto. Contesta que o Partido Socialista votou a João favor Ferreira, da devolução do podia- IRS. Não, João Ferreira. contesto as expressões João como má Alexandra- consciência e como compensação. Alexandra Leitão. Porque isso são declarações de intenções e eu falei em factos. Pronto, mas votou a favor Quando o da devolução partido, nos termos atuais e não os procurando ideais que uma o Partido compensação, Socialista quer. procurando uma compensação com creches gratuitas, etc. Portanto, o que eu lhe tenho a dizer é isto. Se considera que Não, as a creches devolução... gratuitas é Eu do pedi que Chega. deixassem É do Alexandra Chega. Leitão, depois se quiserem na ronda seguinte podem... Com certeza. Se considera que a devolução deve ser mais justa, devia ter votado favoravelmente uma moção que pedia uma devolução mais Nós não justa. somos a favor da devolução João Ferreira, ponto final. Não, mas não foi o que disse aqui, mas é que João não foi Ferreira, o que pedia, disse por favor. aqui. Aqui o que disse é que era contra esta devolução injusta. Não O que disse foi- aqui, está a não fazer pode ser confusão, fazer. está a Não fazer estou, confusão. não- Peço desculpa, não haja nenhuma João dúvida Ferreira, sobre João isso. Ferreira, Não somos a cuidado, favor cuidado dessa com a devolução. arrogância. Ela é injusta. Cuidado com a arrogância, que um Ferreira. dia corre-lhe mal. Para já Oh, corre-lhe bem, mas um dia oh. corre-lhe João Ferreira, mal. deixava- Alexandra Eu vou Leitão, acabar. vamos falar da arrogância. Eu vou acabar, posso? Posso Não, acabar? se vamos falar João da Ferreira, arrogância e não. de sobranceria, Não, olha, eu não tenho quem nenhuma. a mais a tem Pelo usado, contrário, quem não mais é tem verdade. usado disso sobre o João eleitorado Ferreira, até, não meus é o senhores, eu CDU. pedi, neste momento fala a Alexandra Leitão. Pedia que deixássemos a Com certeza. Alexandra Leitão concluir. estou a serem Haverá mais sucessivamente questões, interpelado. depois quiserem recuperar algum tema, Mas ele fala cada um na sua interrompeu-me, vez. João. Fala cada um na Ó, sua Filipe, eu vez e peço podem desculpa dizer, eu recuperar. sou interrompida e depois ele é que está a ser interpelado. Bem, Alexandra, devemos estar aqui eu mesmo estou- em momentos diferentes. estou a pedir Mas só vamos que falar de hotéis respeitem e de o seu alojamento local. Vamos falar de eu já não sei qual é o meu tempo, na verdade, tendo em conta o que aconteceu aqui. Eu Mas estive aqui falando de a dar hotéis conta. e de alojamento local. O Partido Socialista tem no seu a coligação Viver Lisboa tem no seu programa eleitoral uma moratória para os hotéis. Quer dizer que em zonas mais pressionadas não haverá novo licenciamento de hotéis enquanto não haja um novo PDM. O Partido Comunista Português, a CDU e o candidato da CDU sabe muito bem que, de acordo com o atual PDM, que já devia ter sido revisto em 22 e que não foi revisto porque em Carlos 17. Moedas não o reviu, ao abrigo do atual PDM, é difícil ou é impossível recusar licenças quando elas não têm parâmetro de legalidade para ser recusadas. Está farto de saber isto, está farto de saber que é assim e outros vereadores do Partido Socialista que consigo falam sabem bem do que estou a falar. Dir-me-á, bom, mas então é preciso mudar o PDM. De acordo, é preciso mudar o PDM. O PDM tem que ser mudado para ter um maior equilíbrio de usos entre habitação e hotéis. Em 2012, quando este PDM foi aprovado, era um PDM necessário porque estávamos numa profunda recessão, Lisboa estava numa profunda recessão, aliás, com a Troika, e portanto foi preciso fazer um PDM expansionista. Agora já não, já devia ter sido revisto há muito tempo. Mas enquanto não for, fazemos uma moratória para não haver mais hotéis. Mas devo dizer mais uma coisa, se compararem, e toda a gente me está a ouvir, se quiser dar-se ao trabalho, de comparar o que o programa da coligação Viver Lisboa tem sobre alojamento local com o que o programa da CDU tem sobre alojamento local, verá que o nível de restrição que nós prevemos para o alojamento local é bem superior à fórmula
fórmula vaga que está usada no programa do PCP em matéria de alojamento local. E, portanto, aquilo que eu queria dizer é que moratória para os hotéis, restrição do alojamento local, até de forma mais, enfim, de forma mais rigorosa, e é preciso claramente ir buscar todas as formas de financiamento. Olha, desde logo aumentando exponencialmente a falta total de fiscalização que esta cidade tem. Nesta cidade não se fiscaliza nada. Não se fiscaliza a vida noturna, não se fiscaliza os tuk-tuks, não se fiscaliza o TVDE e não se fiscaliza também os alojamentos locais ilegais. Portanto, olha, aumentar a fiscalização, desde logo, era uma boa maneira. Desde logo. E não temos... Financiamento, BEI, Banco de Fomento, o resto do PRR, já agora que alguém o utilize. Muito obrigada. Vamos. Fazer um apontamento só sobre uma... João Ferreira já tem demasiado tempo. Vamos agora avançar para outra questão, a questão dos sem-abrigo. Eu gostava de pegar exatamente nisto, até porque nós estamos aqui numa freguesia onde, mais uma vez, eu já referi isto, que é uma freguesia que é PS, onde foram passados atestados de residência de centenas, para não dizer milhares de atestados de residência por casa, e nós, enquanto não, e aí pegando naquilo que disse, nós precisamos de uma fiscalização eficaz, eu até diria feroz, porque nós não podemos ter na cidade de Lisboa este abuso escandaloso que é termos dezenas de pessoas a morar nos apartamentos. A solução será o reforço da fiscalização. Isso é perante a nossa juventude, isso é que é concorrência desleal. As pessoas estão preocupadas com os hotéis, estão preocupados com o alojamento local, mas depois não se preocupam com qualquer pensamento fundamental. E isso sim é que vai do eixo, desde aqui do coração da cidade até ao eixo central, e está-se a expandir pela cidade de Lisboa esta imigração, inclusivamente islâmica, que nós temos aqui, e que é um problema seríssimo para a cidade de Lisboa. Vamos avançar para o problema das pessoas em situação de sem-abrigo. João Ferreira, você já tem muito tempo, mais que a doutora Alexandra Leitão. Bruno Mascarenhas, para quem não tem acesso à habitação, neste caso, e que vivem em situação de sem-abrigo, defende de reduzir para zero o número de pessoas a viver nesta situação. Pergunto-lhe como e pedia que concentrasse neste problema. Nós temos já um histórico, até neste mandato, porque a forma de resolver esta questão é simples, é resolver caso a caso, é pegar na pessoa e dizer: o senhor tem um problema de alcoolismo, tem que se tratar. O senhor tem um problema de droga... E a Câmara dá apoio? Tem que se tratar. Não, o que a Câmara está a fazer e tem feito, e a esquerda, PCP e PS defendem sempre isto, é manter uma série de ONGs, organizações não governamentais, que subsidiam para manter as pessoas na rua. E nós queremos tirar as pessoas da rua. E, portanto, temos que as tratar. Temos que tratar umas que são com alcoolemia, temos outras que têm problemas de drogas, temos outras que, naturalmente, há problemas de saúde mental, mas há todas aquelas que caíram na rua por situações familiares, de problemas financeiros, a essas nós vamos dar uma oportunidade. E vamos dar uma oportunidade de reconversão profissional. E para isso a Câmara vai, precisamente, e já tem estabelecidos, nós neste caso, enquanto grupo do Chega, temos identificados um conjunto de escolas de formação profissional para dar a essas pessoas a possibilidade de terem uma formação para áreas com 100% de empregabilidade. E aí nós conseguimos dar uma oportunidade às pessoas de saírem da rua, de as requalificar. Não é muitas vezes como acontece, em que nós vemos o Instituto de Emprego e Formação Profissional a induzir as pessoas a fazerem cursos que não servem absolutamente para nada. Não. E posso-lhe dizer, eu já fui acusado de ir aos bairros e de falar nos bairros e falar com as pessoas dos bairros. As pessoas querem trabalhar. Os subsidiodependentes nem sempre são porque querem. A subsidiodependência muitas vezes acontece porque as pessoas não têm alternativa. E, portanto, nós aquilo que queremos é dar uma oportunidade às pessoas de terem um verdadeiro trabalho, onde elas possam realmente ter um salário que lhes permita sair da situação de pobreza. E é isso que nós queremos e, portanto, é assim que nós resolvemos o problema do sem-abrigo. E mais, vou-lhe dizer, relativamente ao nosso histórico, para as pessoas perceberem, quando nós identificamos, como eu fiz, fui na rua identificar um sem-abrigo, e nós depois temos vários exemplos, identificar quem é o senhor.
qual é que é o seu problema. E fomos com ele à loja do cidadão porque ele não tinha documentos. E fomos com ele ao centro de saúde porque ele nem sequer tinha médico de família. E fomos com ele para tratar do assunto, porque esse tratamento tem que ser individualizado e, portanto, só assim é que se consegue resolver o problema. Não é estar atrás de uma secretária e dizer à pessoa, olha, vá tratar que a pessoa não vai. E, portanto, é assim que se resolve o problema e é a forma que nós temos. Alexandra Leitão, sobre o problema das pessoas em situação de sem-abrigo, também defende a promoção da erradicação. Como pretende fazer? Bom, é obviamente uma situação que nos deve preocupar muito. Tem várias causas, não só as toxicodependências ou os consumos ou o álcool, tem várias causas. Para começar, é preciso duplicar o programa Housing First. Os dados mostram que as pessoas que conseguem que são retiradas da rua para casas, como é feito no programa Housing First, não tornam... Mas estão a tratar antes? Bruno Mascarenha já falou sobre o tema, pedi agora que ouvíssemos Alexandra Leitão. Tem que as tratar antes? Eu ia dar um dado que é factual, que é fácil de verificar com a organização não governamental Crescer. Mais de 90% das pessoas que têm uma casa no Housing First, portanto, têm casa, não reincidem em nenhuma das... Recebem milhões de euros a Crescer. Em nenhuma dos aspectos. Primeira coisa. Por outro lado, é preciso que estas pessoas sejam ajudadas até a procurar trabalho. Eu própria, numa ida ao terreno com a Crescer, houve uma pessoa em situação de sem-abrigo, que pediu ajuda para fazer o seu próprio currículo e arranjou um emprego na sequência disso. Queria também dizer que é preciso, obviamente, a Housing First não resolve tudo, porque não há casas para todos de imediato, e é preciso, obviamente, acolhimentos, respostas de emergência. Mas não podem ser respostas de emergência massificadas, como aquelas que encontramos, por exemplo, no Beato. Têm que ser respostas de emergência desconcentradas na cidade, centros de acolhimento mais pequenos, O Sr. Presidente da Junta, Silvino, acolheu. Mais pequenos, mais humanizados e que permita naturalmente também respostas mais próximas das pessoas. Agora há uma coisa que eu tenho a certeza, a solução para os sem-abrigo não é seguramente varrê-los, como temos assistido a que faz o Executivo de Carlos Moedas, varrê-los a eito, sem ninguém saber bem para onde são levados e sem nenhum cuidado com os seus pertences. Queria ainda acrescentar uma outra coisa. Nesta solução de emergência de que eu falei, que é urgente, eu vou dizer quantas camas a mais foram criadas em 4 anos. 104. Foram o número de camas a mais que foram criadas em 4 anos, foram 104. E, portanto, não há, de facto, um trabalho conseguido e sério para resolver este problema, que é, obviamente, um problema muito difícil de resolver, mas que tem que ser resolvido. Quanto ao Presidente da Junta de Freguesia do Beato, tem sido muitíssimo vocal a pedir com humanismo, com humanidade, mas tem sido muito vocal a pedir que exatamente estes centros de acolhimento sejam melhor distribuídos pela cidade. João Ferreira defende, por exemplo, o aumento do financiamento das equipas de rua. O que é que pretende fazer pelas pessoas a viver nesta situação? Nós temos de perceber, em primeiro lugar, que a população em situação de sem-abrigo evoluiu ao longo destes últimos anos. Essa evolução desta população está sempre muito ligada à evolução da situação económica e social. Uma deterioração da situação económica e social leva ao aumento do contingente de pessoas em situação de sem-abrigo. São estrangeiros e que nem sequer deviam cá estar. Há uma parte esquecemos de dizer isso. 50% de estrangeiros nem deviam cá estar. Há uma parte significativa desta população que, diferentemente do que aconteceu no passado, são famílias, eu diria, não pessoas sozinhas, mas são famílias, pais e filhos, que se viram numa situação de sem-abrigo, fruto ou de despejos ou de não conseguirem pagar a sua casa. Desde logo porque na ausência de políticas públicas de habitação, situação que o Chega defende que o pouco que existe devia ser pura e simplesmente eliminado, levou a que, numa situação de mercado em que os preços da habitação estão acima daquilo que muita gente consegue pagar, ocupam casas. As pessoas viram uma situação sem abrigo. Agora sou eu que estou a falar. Quem é que promove isso? Quem é que promove a ocupação de casas? Agora sou eu que estou a falar. Portanto, muita gente viu-se numa situação de sem abrigo. Nós precisamos de olhar para as causas do problema e intervir sobre essas causas. A Câmara pode fazê-lo em parte. Há instrumentos de política social, por exemplo, estou particularmente à vontade nisto, porque os vereadores da CDU tiveram um papel determinante, mesmo a partir da oposição nos últimos anos, na proposta e na aprovação de instrumentos como o reforço do Fundo de Emergência Social, o reforço de medidas de ação social escolar nas escolas, que são medidas que, no domínio de intervenção da Câmara, podem ajudar a combater situações de pobreza e evitar o risco
de exclusão Isso social, toda a gente queda faz- em toda a situações gente como faz esta. isso há tantos Toda a anos. gente faz, mas foram os Toda a vereadores da gente faz. CDU que propuseram na Câmara e que viram estas propostas serem Isso é aprovadas, de 2012. demonstrando que também O a Fundo de partir da Emergência Social oposição... em Bruno 2012, Mascarenhas. e não foi- Eu não- referi e à não foi o- adaptação e não das foi o regras PCP do que Fundo fez de isso. Emergência Social. Peço desculpa, se não conhece, Não, cala-se. eu conheço. A adaptação das Desculpa, regras do Fundo não de Emergência conheço. Social, o Não, alargamento foi- para que possam chegar a mais quem famílias, é que começou foi com uma o Fundo de proposta... Emergência Mascarenhas, Social? eu pedi que Não, É respeitasse. engraçado que o senhor Foi uma está a proposta da adoptar CDU. coisas Bruno do Mascarenhas, CDS foi uma proposta da 2012. CDU. CDS 2012. Veja lá. Neste mandato, Rafael. repito, neste mandato, o alargamento das condições de acesso ao Fundo de Emergência Social foi uma proposta da CDU. Ao contrário de outros, não ficamos na oposição de braços cruzados a aprovar de cruz tudo o que Moedas quis que fosse aprovado. Isso não é Tivemos verdade, um papel João Ferreira, isso construtivo. não é Não verdade. estava só a falar do Partido Socialista, mas deixe que enfiou a mas- cabeça. enfiou- não, enfiou a não, carapuça. sabe o que é que estava- eu lhe digo? Sabe o que é peço que eu lhe Por digo? acaso tem razão. Digo, enfiou- é enfiou a caso- carapuça. Agora sou eu que estou a ser tem razão, interrompido. tem Fique razão, calado. tem razão. Pronto. Mas como Ou não é seja, 10 minutos a menos de nós, debate, nós, espero nós que isso seja levamos muito compensado a sério na o altura papel própria. que mesmo os vereadores da oposição têm. E nunca abdicamos de ter um papel crítico, atento, mas construtivo sempre, e aqui tivemos também esse papel. A Câmara tem que ter uma política própria de terminar. intervenção na área de apoio às pessoas em situação de sem-abrigo. Para isso precisa de colmatar falhas que existem na rede de centros de atendimento temporário e nos núcleos de apoio local. Há falhas que têm que ser colmatadas, nós defendemos que essas falhas sejam colmatadas. Devemos, entretanto, ir acompanhando experiências, não só na cidade, mas noutros sítios, que quais nos falhas? mostram que Todas- há soluções, como é o caso da Para solução... terminar, João Ferreira. Vou terminar. Como é o caso da solução Housing First, que de facto aponta para, tem tido resultados muito bons do ponto de vista da reinserção social e, portanto, nós devemos aumentar, investir o aumento nestas soluções Housing First, se possível, alocando mais património municipal ao programa Housing First, Há no de caso da dizer primeira. quantas pessoas é que Porquê? foram Porque hoje- reinseridas Estou a ser sucessivamente por via do interrompido, tem que ter auxílio. isto em Não, conta. é dizer as coisas, mas depois não quantifica, Mascarenhas. tem quantificado. Isso foi muito bom. O Mas programa em Housing quê? First, para as pessoas perceberem, a Câmara neste momento o que faz é arrendar casas no mercado e disponibilizar para pessoas em situações de sem-abrigo com acompanhamento social, isto é fundamental, tendente a uma reinserção social. As taxas E ao de fim dos sucesso 18 meses são saem. muito E ao fim dos 18 significativas. meses saem. São taxas de sucesso muito significativas e a Câmara deve quais? apostar Quais nesta é que solução, são? mas afetando a esta solução menos casas de mercado, a valor de mercado, que a Câmara gasta dinheiro para ir a valores de mercado muito inflacionados, arranjar estas casas e deve Ó, Filipe, afetar já viu, mais que- património. já viu que o Vou-lhe candidato dar do um número PCP para não dá... terminar. Bruno Mascarenhas, assim, eu recordo que nós estamos a fazer um debate para a rádio. A Câmara gastou João Ferreira, nesta peço frente. desculpa, deixa-me só dar esta eu vou nota. concluir, mas fui interrompido pelos dois intervenientes. Agora agradecia só concluir, se não preciso mais de 20 segundos. A Câmara gastou, no ano passado, em 2024, 7 milhões de euros nesta frente. Mais de 40 vezes o que gastou nesta frente, apoio às pessoas em situação de sem-abrigo, foi o que gastou na devolução de IRS em todo o mandato. Eu fiquei sem saber, porque há pouco a Alexandra Leitão não respondeu a isso. Se no próximo ano, se houver uma proposta para devolução de IRS dos 5% novamente, se o PS vai votar a favor disso, como votou durante estes 4 anos. Vamos avançar. Eu pedia só atenção, é um debate de rádio. como é que Sempre está- se como é que estamos interrompem, é imperceptível o que cada um diz. Como é que estamos em termos de tempo? Alexandra Leitão, vamos a uma nova ronda agora sobre a mobilidade. Quer tornar o passe navegante gratuito para todos os residentes? Quanto custará esta medida? E também como pretende reforçar a operação da Carris em que locais? Muito bem. A mobilidade tem duas dimensões. Na mobilidade na cidade de Lisboa é caracterizada por um trânsito caótico, um desconforto total para os peões e transportes públicos em mínimos históricos do ponto de vista da sua fluidez, da sua celeridade e do seu conforto. Estão aí os dados que o dizem. Neste momento os autocarros da Carris andam a 13 km/h. Relembro que uma pessoa a andar a pé anda a 5. Não se fez 1 km de faixas de bus e, portanto, o que nós temos hoje é um desinvestimento total no transporte público, um investimento total no carro, com as consequências que nós todos que vivemos na cidade e que também quem trabalha nela estuda sente. E, portanto, é preciso fomentar o uso do transporte público através de duas dimensões, a atratividade e a acessibilidade. Através da atratividade são aspectos como melhorar os circuitos, alargar os horários, fazer faixas bus, ter transportes que cumpram horários, que sejam mais céleres e que sejam, por isso, mais confortáveis também. Do ponto de vista da acessibilidade, vem a questão da gratuitidade, mas não só. Para ter os seus Vem amigos também- do Bangladesh vem a andarem também de a questão autocarro. da gratuitidade, vem também a questão da acessibilidade, por exemplo, para cidadãos só- portadores, para cidadãos com E deficiência. tirar os portugueses dos autocarros. Dou um exemplo. Como saberemos, creio que saberemos todos nesta mesa, nem todos os autocarros da Carris estão preparados para pessoas com deficiência.
Não há nas aplicações que existe para ver quanto tempo demora um autocarro e quando é que vem, não estava referenciado se o autocarro que vai passar a seguir é um autocarro para pessoas com deficiência ou não. E muitas vezes, até mesmo que seja, quando chega, está avariada a plataforma necessária. Portanto, a acessibilidade tem várias dimensões, que não é apenas a dimensão da gratuitidade, mas também a dimensão da gratuitidade. Mas já agora uma coisa que para mim é fundamental. E que é o seguinte, em matéria de mobilidade tem que haver uma dimensão metropolitana. Se há alguma coisa que foi bem feita em mandatos anteriores, que não este, naturalmente, foi exatamente essa dimensão metropolitana da mobilidade. E neste mandato perdeu-se totalmente. Carlos Moedas não tem liderança no Conselho, é evidente que também não tem liderança na área metropolitana de Lisboa. E a melhor prova disso é a Carris Metropolitana. Uma das coisas que nós temos no programa é acabar com esta coisa completamente absurda da Carris Metropolitana só poder apanhar umas pessoas em alguns sítios e não deixar outras pessoas nos sítios. Vou-lhe dar um exemplo. Uma pessoa que está à espera de Agora dizer que a Carris Metropolitana nada tem a ver com a nossa Carris. Convém dizer isso para as pessoas saberem. Alexandra Leitão. Sim. As pessoas sabem. Uma pessoa que esteja à espera de um autocarro no início da Avenida Gago Coutinho, por exemplo. Se passar um autocarro da Carris Metropolitana, só pode largar, não pode receber pessoas. Portanto, não pode levar a pessoa dali até à frente. Porquê? Porque são dois contratos de concessão diferentes para fazer a vontade ao Bruno Mascarenhas. Um é metropolitano e o outro é concelhio. E, portanto, ninguém percebe isto, nem tem que perceber. As pessoas têm que poder entrar no autocarro e depois os contratos de concessão são tratados entre si, entre a área metropolitana, entre a Carris Metropolitana, que também de facto podia ter outro nome, e a Carris Concelhia. Isto é uma das coisas que temos. Isto é visão metropolitana. Isto é rever estes contratos de concessão por forma a que as pessoas não entrem num ponto em que vêm, depois há um autocarro que à vinda só larga e à ida só recebe pessoas. Portanto, tem que haver esta visão metropolitana. Atratividade, acessibilidade e visão metropolitana. E um último aspecto, se me permite, trânsito, não que é a sei questão dos peões. Lisboa é uma cidade particularmente desconfortável e desagradável para se ser peão. Para se ser peão adulto. Para ser peão criança é muito pior. É o penúltimo país em 35, a penúltima cidade em 35 na não amigabilidade para ser peão criança. E para ser peão idoso. E para ser peão com deficiência. Isso tem que acabar. Lisboa tem que ser uma cidade também para os peões e para todas as formas de mobilidade suave. Permita-me ainda acrescentar E a questionar também sobre o trânsito, não sei se... Vamos a isso. Uma outra nota. É preciso regular os TVDE e é preciso regular os tuk-tuks. Porque, na verdade, e é preciso também expandir, lá está, fiscalizar o pouco que existe e expandir as zonas de emissão de resíduos. Tudo isto numa visão, mais uma vez, uma palavra que eu gosto muito e que tenho usado muito e que vou usar outra vez, que é o conceito de equilíbrio. Esta cidade é uma cidade hoje desequilibrada para o carro. Tem que ser uma cidade equilibrada entre o carro, os transportes públicos e os peões. Mas será por alguma restrição adicional ao uso do carro? Expandir as zonas de emissão de resíduos e regular em termos que temos que ver. Reparem, nos táxis há um número limite de licenças. Portanto, há uma coisa que eu tenho a certeza, é que a coligação liderada por Carlos Moedas, que tem na sua coligação a Iniciativa Liberal, não sei qual é o programa, porque se aqui alguém já tiver visto o programa de Carlos Moedas, agradeço que me diga, eu ainda não o vi, não está aí por lado nenhum, não está no site, não está em lado nenhum, portanto não o vi. Mas há uma coisa que eu vi, que foi o programa da Iniciativa Liberal nas legislativas, e uma das coisas que lá tinha era liberalizar o TVDE. Portanto, se o caos na cidade já é o que é com os carros, imagine-se o que seria com a Iniciativa Liberal, Liberal. Já agora dizer uma outra coisa. A propósito desta questão da iniciativa liberal e de liberalizar... Para terminar o tema... Queria acrescentar uma coisa. Eu ouço tanta coisa da parte do João Ferreira, gostava de lhe perguntar uma coisa. Faz uma equivalência entre uma presidência de Câmara com uma coligação em que está o Partido Socialista, o Livre, o Bloco de Esquerda e o PAN e uma presidência da Câmara onde está o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. É quem o ouça faz parecer, como aliás o seu secretário-geral disse hoje, que são a mesma coisa. O seu secretário-geral hoje numa entrevista disse que são a mesma coisa. Não há ninguém nesta cidade ou neste país que acredite que são a mesma coisa. Alexandra Leitão. Agora estou eu. E contribuir para e dizer que há uma equivalência é francamente algo que eu acho que só prejudica e que só beneficiará a continuidade de Carlos Moedas e do caos e da degradação, do descuido e do desleixo a que a cidade está. Recordar que Carlos Moedas foi convidado para participar neste debate e acabou por não comparecer. João Ferreira terá tempo para responder a Alexandra Leitão, mas pergunto-lhe, desde já lança a pergunta, como pretende resolver os problemas de trânsito e nos acessos à cidade? Muito bem, eu não quero deixar a Alexandra Leitão muito tempo à espera da resposta e, portanto, respondo-lhe desde já. Boa. Não é igual.
uma gestão PS Ainda bem que ou uma pensa gestão assim. PSD em Lisboa Ainda bem que pensa não assim. são iguais. Em demasiadas coisas foram iguais e são iguais. Quer Não pode durante o afirmar período que são de gestão iguais. do PS, quer nos últimos 4 anos. Quer dizer, podemos dizer que são diferentes, mas votaram os dois medidas como a devolução de IRS. E votaram Podemos dizer que outras são diferentes, diferentemente. mas votaram os dois a alienação de imenso património público que hoje podia ser habitação a preços acessíveis e são hotéis. Votaram os dois Não lado a neste lado. mandato. São os dois Não neste mandato. responsáveis pela não revisão do PDM. Carlos Moedas, porque podia ter feito a partir de 2021, o PS, porque podia ter feito a partir de 2017 Em 2021 e não fez. houve e não Covid, fez. foi muito São difícil os fazer dois, isso nessa são os altura. dois responsáveis Pronto, é uma por equivalência, não é? licenciamentos Muito bem, urbanísticos. ninguém acredita nisso. Não, João, ninguém não, acredita então não nisso. são João iguais. Mas, infelizmente, Ninguém acredita há nisso. demasiadas coisas em que têm sido iguais. Eu acho que isto não é uma fatalidade, para lhe ser franco. Mas eu vejo com preocupação que o PS olhe para 14 anos de governação em Lisboa e que olhe para os últimos 4 anos em que não fez oposição devida a Moedas em Lisboa e não tenha uma autocrítica a fazer. Caramba, Sabe que ninguém faz tudo autocrítica bem. não- a Mas nós não autocrítica é vemos mais uma vossa. autocrítica a fazer. João. Não vimos dizer assim, sim, houve uma outra coisa que nós não dizer- fizemos bem e faríamos João diferente Ferreira, melhor. vamos Alexandra avançar. Leitão, o que disse na semana passada foi que não se arrependia de nada. Calma, não disse isso. Desculpe. E, portanto, mas isto não é pode ser. legítimo fazer Oh, supor. oh, Não se João, arrependia de ter João. dado a Carlos Moedas Os todas qua- as condições para Não, governar. o que eu disse ter foi que dado não. os 4 O que orçamentos eu a Carlos disse, Moedas. o que eu Pronto. disse foi que não, que Oh, achava Alexandra Leitão, que a viabilização os dos orçamentos foi os correta. orçamentos- Não os disse que estava orçamentos- tudo Está a certo. derivar. Não Os disse or- que estava os or- tudo Peço certo. desculpa, e vou ligar à resposta Eu estou da como Catarina. João ministro Ferreira, Não disse que Agora, estava tudo neste certo. momento, Transportes sem juros. Não disse que estava tudo certo. Falei Os exclusivamente dos orçamentos, orçamentos. Passando essa fase para os transportes Os públicos, João Ferreira, por orçamentos são um favor. instrumento fundamental de política na cidade. apresentámos é ali que a alterações, gente decide. viabilizámos Deixe-me terminar pela agora. abstenção. Mas não Deixe-me diga que eu terminar disse agora, coisas que não disse. Eu João, ouvia tem em razão. silêncio da última João, mas vez. eu não disse que estava tudo Posso? certo. Vamos ser rigorosos. O orçamento é que decide, por exemplo, quanto é que vamos investir na Carris. E quanto é que vamos investir na Carris vai determinar se vamos ter mais carreiras ou menos, vamos ter mais horários ou menos, vamos ter mais percursos ou menos, vamos ter maior velocidade comercial ou menos. O PS, é importante que se saiba isto, aprovou os orçamentos, viabilizou os orçamentos sem condições. O que é que a CDU pretende nós fazer tínhamos uma agora margem para os de transportes negociação. públicos, João Nós Ferreira? tínhamos uma margem de negociação que teria permitido forçar algumas medidas, mesmo que a contragosto do Presidente, evitar algumas medidas negativas. Por exemplo, invista-se mais na Carris, mas o PS não pôs estas condições e inviabilizou que qualquer outro partido da oposição o tivesse feito, porque se predispôs a viabilizar sem condições tudo o que Carlos Moedas lhe apresentou em termos de orçamentos. E não só. Quanto aos transportes públicos, Rapidamente. a solução da gratuitidade, no tempo e no modo, há coisas em que eu estou de acordo com a Alexandra Leitão. Nós estamos em desacordo em tudo. Nisto estamos de acordo em Podíamos muita estar coisa, ainda no que toca à mais em mobilidade. acordo. Desde logo na visão metropolitana. A dimensão metropolitana é fundamental na mobilidade e é por isso que a proposta da gratuitidade que o PS avança, no tempo e no modo que a avança, é prejudicial a essa visão metropolitana, porque introduz uma lógica segmentada, municipal, exclusivamente municipal, naquilo que devia ter uma visão integrada, pôr a Câmara a pagar por si e não ao nível da área metropolitana com financiamento do Governo. Pôr a Câmara a pagar a gratuitidade de um sistema que funciona mal é errado, porque nós devíamos primeiro concentrar recursos em pôr o sistema a funcionar bem. Nós podíamos garantir a gratuitidade amanhã em Lisboa, com o dinheiro da Câmara Municipal de Lisboa, os tais 30 milhões de euros, segundo as estimativas do PS. Ora, isso não ia trazer ao sistema de transportes públicos o número de passageiros que nós precisamos que venham ao sistema. Então o que é que temos que fazer? Temos que pegar em todos os recursos disponíveis agora, incluindo nos 30 milhões que se vão gastar para promover uma gratuitidade que no tempo e no modo em que é implementada é errada, para investir, para aí sim termos mais carreiras, mais autocarros, mais horários, mais frota, mais motoristas. Ora, isto não cai do céu, nós temos que concentrar, e os recursos não são infinitos. Nós temos que primeiro melhorar a oferta, a quantidade e a qualidade da oferta, e depois sim avançar numa redução tendencial do preço, que neste momento não é hoje o principal obstáculo à utilização do transporte João, mas público, é a vêem a qualidade da mesma oferta. coisa na vossa- Quanto no ao vosso metro, programa. é uma dimensão Vê isso essencial. numa estranha. Não, Já- também já- sem já- juros. Não, Eu não, leio. não, não. Está na página Ferreira. 8. Mas é num plano Na distribuição metropolitano. Não é não. É no Sim. plano Não é metropolitano. não. Não é não. Eu Ferreira, posso para ler terminar, está na tem que página haver 8 do pena vosso que há programa. visto. Vem Se é para isto, tendencialmente vale a pena que gratuito. Há uma que é, questão, aliás, Alexandra, eu posso explicar isso. Pronto, nós defendemos. Não, João Dizem, Ferreira, dizem. Portanto, aí João também Ferreira, não para estamos em terminar, desacordo, até mas para equilibrar o tempo. defendemos fazê-lo de por uma favor. forma diferente É, mas que o olha, PS defende. Ou a expressão seja, tendencialmente ser gratuito para a ao Constituição nível- só significa uma coisa, Posso? é gratuito. Não, é que Ao nível- deixa-me acabar, não percebeu o que eu- João, não, Porquê? Cuidado, Porque- volto-lhe a dizer. Ah, Não use eu essas explico-lhe técnicas porquê. do explicar Eu e do não explico-lhe percebeu. porquê. Olha que não lhe ficam bem. Olha. João Ferreira, para Alexandra terminar,
então João Ferreira, tem 30 encontrou uma segundos palavra para no nosso terminar, programa por que é a favor. tendencial gratuitidade. E bem, volto a dizer, nós o contrário, revemos é numa verdade. visão de tendencial gratuitidade do transporte público. O que eu critiquei é o Mas foi tempo tão e o modo em veemente que o na PS o crítica está a aprovar que em eu até Lisboa. estranhei Porquê? encontrar lá. Porque o PS só quer para os residentes em Lisboa Também voto e aqui. só quer para financiar Não o posso passo definir para municipal. fora, não Os posso residentes de definir para Lisboa fora. que vão para fora são incentivados a usar o transporte individual. Nós o Não. que defendemos é uma implementação à escala metropolitana e financiada isso que pelo lá Orçamento de está. Estado. Quanto ao não é metro, isso não que lá posso está. deixar de dizer alguma coisa sobre o metro. Eu não sei, O não sei João desenvolvimento Ferreira, da rede do temos metro, tem que- algum... o desenvolvimento da rede do metro Temos que é Isto assim... João Ferreira, vamos ter mesmo com as interrupções que... assim, Mas mas eu quais não consigo. interrupções? Peço desculpa. Não há interrupções Isto é nenhuma. uma interrupção. Não é interrupção. A moderadora já lhe disse 3 ou 4 vezes tem que terminar. Mas não é Quer dizer, o- se a moderadora João não... Ferreira. Não, não, Moderador, pois não. Então não, desculpe lá, calma. Sim, calma, me está a interromper e agora estou eu a Conheço falar. Meus algum senhores, lado, pedia, por mas- favor, Quanto ao que- metro, é fundamental Mas as o que- opções de desenvolvimento da rede do metro. Nós estamos hoje confrontados com uma opção que vamos ter que tomar. Ou nós aceitamos uma linha circular que vai ser extremamente prejudicial para a mobilidade na cidade, que vai levantar uma barreira à mobilidade das populações de toda a croa norte da cidade, Lumiar, Telheiras, Quinta das Conchas, Ameixoeira, Santa Clara, Odivelas, concelhos limítrofes como Odivelas e Loures. Vamos erguer uma barreira, uma ligação direta que eles hoje têm ao centro da cidade, ou vamos garantir que eles continuam a ter essa ligação ao centro da cidade. O Partido Socialista insiste João Ferreira, nisto, com vamos Carlos avançar. Moedas, Bruno numa linha Mascarenhas, circular João que vai Ferreira, ser não tem mais uma tempo, peço barreira desculpa. à mobilidade. E, portanto, temos que eliminar essa barreira João e Ferreira. usar os recursos Isto é uma para falta de fechar respeito por si. as linhas que ainda não estão concluídas, nomeadamente a ligação na Zona Norte da linha azul à linha verde. Bruno Mascarenhas sobre... Sim, sinceramente. Vamos continuar. Respeito é Não, interromper. João Ferreira. não tenho interrompido. Pedia que não tenho interrompido. entrássemos neste tipo de discussão. Bruno Mascarenhas, Bem, sobre a mobilidade, há um relatório que indica que um lisboeta em média perde 60 horas por ano no trânsito. Pedi-lhe como é que pretende melhorar os acessos à cidade e também nos transportes Em primeiro públicos. lugar, ouvimos aqui duas versões com as quais eu rejeito completamente. Primeiro, uma, esta aqui do Partido Comunista, que é completamente redonda e que nunca resolveu nada nem vai resolver nada. Isto é tudo conversa... Estava a falar de circular, mas era a linha do metro, não faça conversa. confusão. Não, desculpe lá. Sei que a sua capacidade É completamente palha aquilo que anda a dizer. Bruno E as pessoas Mascarenhas. sabem. Mas- Aquilo que eu queria dizer, desculpe lá, limitada vai ser a sua eleição e a sua votação Bruno Mascarenhas, sobre os neste transportes, mandato. por favor. Relativamente, não, mas eu acho espantoso que estes apartes são permitidos e depois, relativamente a mim, quer dizer que nem sequer me deixa iniciar o raciocínio. Pronto, aquilo que eu quero dizer é rejeito completamente e estou completamente e diametralmente em oposição àquilo que foi dito anteriormente. Qual é que é a questão aqui do trânsito? Porque é que nós temos trânsito na cidade? Porque, olha, porque o Partido Socialista e o Partido Comunista, uma das coisas que fazem, e naturalmente também o Engenheiro Moedas, portanto, estão todos do mesmo lado, fazem ciclovias em demasia. As tais ciclovias pop-up que o Partido Socialista tanto gostou, sem projeto, e o que é que acontece? Nós temos supressão de faixas de rodagem e com isso, com o mesmo trânsito, naturalmente com o mesmo número de veículos, temos o trânsito completamente entupido. Portanto, essa é a primeira coisa que acontece. Nós temos que erradicar um conjunto de ciclovias na cidade de Lisboa e permitir a fluidez do tráfego. Ponto número 1. Segundo, relativamente às faixas base, com certeza que nós temos que ter uma maior, portanto, temos que rever o plano de rede, permitindo exatamente que os autocarros possam circular e aumentar a sua velocidade comercial. Mas há tantas outras coisas para fazer a esse nível, mas eu queria pegar numa coisa que ninguém ainda falou na cidade de Lisboa, que é a EML, e os poderes da EML, que a EML tem, e sobretudo as taxas altíssimas que a EML cobra, sobretudo para os portugueses que trabalham, para os comerciantes que muitas vezes vão fazer param 5 minutos e são logo autuados e são logo rebocados. E isso é um escândalo que o PS, o PCP e o PSD pura e simplesmente votaram contra uma proposta nossa na Assembleia Municipal. É evidente que a EML é, neste momento, uma empresa que devia se dedicar exclusivamente a fazer a regulação do estacionamento e não a ter, inclusivamente, a oportunidade que é de fazer obras, reperfilamento de vias e ciclovias, que nós não queremos. Mais, estas ciclovias, há um estudo do Automóvel Clube Portugal que diz que cerca de 75% das mesmas não estão
naturalmente ou não têm condições adequadas e provocam algum risco. Se me disser que eu venho do Campo Grande até pelo eixo central e que chego ao Saldanha, por aí não tem qualquer problema com ciclovias. Se me disser junto ao rio que haja toda a frente ribeirinha, tenho uma ciclovia, não me faz qualquer problema. Que as pessoas possam ir para Monsanto, andar de bicicleta, não tem qualquer problema. Agora, no centro da cidade, entopem completamente, são ciclovazias que entopem o trânsito, prejudicam a vida aos portugueses, respondendo à sua pergunta das 60 horas que perdem por ano, muito tem que ver exatamente com isso. Quanto a temas mais genéricos da cidade, em termos daquilo que é a mobilidade, nós defendemos uma nova travessia do Tejo em túnel, na variante, portanto, quando termina a Acril, ali em Algés, portanto, fazer a ligação Algés-Trafaria. E, naturalmente, também temos que ter a nova ponte rodoferroviária, que há quem defenda, portanto, ainda é possível poder ser alterada, portanto, Chelas-Barreiro, e nós achamos que faz mais sentido ser Chelas-Montijo. Portanto, e com isso nós conseguimos dar aqui um escoamento enorme de tráfego, desviar muito do tráfego que é obrigado a entrar de alguma forma na cidade, e com isso vamos facilitar a vida aos lisboetas, porque é isso que nós queremos. As pessoas não têm alternativa de transporte público. O carro ainda é a alternativa mais viável que nós temos e, portanto, facilitar a vida aos lisboetas é permitir-lhes que circulem com fluidez na cidade e não esta deriva completamente ideológica de fanática em que temos e mantemos a ciclovia de Almirante Reis, na Marechal Gomes da Costa, aquele absurdo que é Castilho e tantas outras ciclovias que nós temos na cidade e que só prejudicam os lisboetas e, portanto, essa é uma das nossas questões. Depois, obviamente, temos que obrigar, e isso a Câmara Municipal de Lisboa tem a obrigação de o fazer, obrigar a que o Metro de Lisboa, o metropolitano, cumpra o seu contrato de concessão. É inaceitável, por exemplo, e tanto falam da questão da mobilidade, é inaceitável termos as escadas rolantes todas avariadas, é inaceitável que os elevadores estejam avariados, portanto, e a expansão da rede. A cidade tem que crescer, e, portanto, o metro de Lisboa tem que crescer para zonas onde ainda não está. Há planos para o fazer e não esta deriva também completamente absurda, onde, por exemplo, um dos vereadores do PS que tinha ideias claras quanto a isto e foi parar ao metropolitano de Lisboa, exatamente como administrador. Vamos terminar o nosso debate, já vai um tempo bastante longo. Normalmente na Renascença fazemos um teste cultural no final, até para aligeirar um pouco os ânimos. Alexandra Leitão, é uma pergunta-resposta rápida. Em que ano foi inaugurada a Ponte 25 de Abril, na altura Ponte Salazar? Por acaso não sei a data. 1966. Na década de 60. Alguns na década de 60. Foi em 1966. João Ferreira, estamos na cidade das 7 colinas. Consegue indicar pelo menos o nome de 3 destas colinas? Bom, hoje, a cidade hoje vai bem além disso, não é? Nós estamos aqui entre duas, portanto, entre a zona do Bairro Alto e aqui a zona da Moraria, do outro lado, da Graça também, mas hoje a cidade... Mas sabe o nome de 3? A Colina de Santana, por exemplo? A Colina de Santana, com um conjunto de hospitais que foram também eles entregues, parte deles entregues já à especulação imobiliária. Vamos reabrir. Então se vamos reabrir outra Vamos avançar. João Ferreira, vou dizer o nome 3. Com 4 anos de Carlos Moedas e não vejo o PCP. São Jorge, São Vicente e Santana. Vamos a Bruno Mascarenhas, a questão para si é qual é a freguesia com mais população em Lisboa? Ao contrário. O PCP tem dado um contributo. Não vejo o PCP a resposta neste questionário não era suposto abrirmos a discussão. A resposta, João Ferreira, a resposta à sua questão era Lumiar. João Ferreira, Alexandra Leitão.
surpreende nada que haja pessoas Depois, que votaram depois em podem Portugal continuar a e que discussão. agora vão votar Mas era isso, Sabe vocês porquê? sabem Porque que para ganhar a CDU, Câmara é CDU, preciso isso. Vamos terminar. tem A resposta, Câmara a resposta é o Lumiar. Votantes a Carlos Moedas, não é a CDU. Alexandra Leitão, João Ferreira. É preciso ir buscar votantes a Carlos Moedas, ao PSD e ao CDS. Não é a CDU. O PS acha que vai ganhar a Câmara e buscar os votos da CDU. Não vai, não vai. Vamos, O PS terminar. os orçamentos. Alexandra Leitão, João Ferreira. Quem aprovou os orçamentos de Carlos Moedas, quem deu a maioria absoluta que ele não teve nas urnas foi o PS. Foi o PS que lhe deu essa maioria. João Ferreira. Alexandra Leitão. Estão orgulhosos Só- de contribuir para a vitória de Carlos Moedas. Pelo contrário. Alexandra Leitão. Alexandra Leitão. É João Ferreira, Alexandra Leitão. E acho que Depois devemos pôr mais empenho nisso e menos em atacar a CDU. vamos terminar o nosso debate. Alguma A desorientação. coligação Viver Lisboa tentou Alguma muito. desorientação e algum nervosismo. Mas isto não é razão para passarem a atacar a CDU. Meus senhores, vamos terminar o nosso debate, por favor. Não me conseguem ouvir. Bruno Mascarenhas. Alexandra Leitão, João Ferreira. Bruno Mascarenhas, só para ficar a resposta era Lumiar, tem mais de 46 mil habitantes. Alexandra era, nem ouviram? Alexandra Leitão, João Ferreira, Bruno Mascarenhas, muito obrigado por terem participado no debate da Renascença. Recordo que também Carlos Moedas, da coligação liderada pelo PSD, foi convidado para este debate e recusou estar presente. O ciclo de debates da Renascença, a voz das cidades, termina aqui, depois de ter estado noutras 5 cidades, desde Faro até à cidade do Porto. Foram ouvidas mais 2 dezenas de candidatos a estas autarquias e as propostas. O juízo final será dos eleitores, a 12 de outubro, noite eleitoral que será também acompanhada pela Renascença. Até lá.